Fala galera, começando mais um podcast informacional Faculdade Grande ET. O podcast é um patrocínio da Monitel, Sistema de Alarmes e Energia Solar, do meu amigo Thiago Bastos e o Laércio. E hoje eu estou recebendo aqui a grata satisfação de receber aqui meu amigo, professor do curso de Engenharia da Computação. É aqueles caras que lê computador, sabe? Saca? É o Fábio Exposto, né? Professor aqui da Faculdade Grande ET do curso de Engenharia da Computação. Fabinho, obrigado pela sua disponibilidade, tá aqui batendo um papo com a gente, passar informação para essa galera aí que vai estar nos assistindo. Eu que agradeço, Ricardo. Na verdade, estou lisonjeado do convite. Imagina, que é isso. Aproveitando, a Faculdade Grande ET já está com as inscrições abertas para o vestibular agora, 2023, segundo semestre de 2023. Só entrar no nosso site lá, grandeet.com.br, e você faz lá a sua inscrição gratuitamente. A prova você pode fazer online ou presencial. Fabio, eu quero começar aqui fazendo duas perguntas para desmistificarmos. Queria que você explicasse um pouquinho para nós, dentro da sua área de atuação, além de professor aqui, professor em outras instituições também. Sei que você faz aí umas coisas muito agressivas com os alunos aí, né, para a questão do conhecimento, isso é muito bacana. Sim. Que você explicasse um pouquinho para nós do metaverso e da internet das coisas. São as mesmas coisas? Não são as mesmas coisas? Só para a galera que está nos assistindo entender um pouquinho desse cenário. Legal. Esses dois termos hoje, Mangília, eles estão muito em alta no mercado, até por conta de ascendência que algumas empresas os trouxeram. Por exemplo, a Epic Games trouxe aí o Fortnite, um grande jogo que traz a realidade virtual para os jogadores criarem avatares e simular como se fosse uma vida real dentro do jogo. Uma vida paralela. Como se fosse isso, para tentar com que o indivíduo ele tenha esse escape, vamos dizer assim, né? Esse escape da vida real e os traga dentro dessa virtualização. Legal. Teve também a Roblox, que criou uma plataforma 3D imensa para trazer essa imersão do metaverso. Mas assim, metaverso e IoT são tecnologias diferentes. Tá. Mas dentro do metaverso há a possibilidade de termos a IoT. Tá. A IoT, como o nome se diz, a sigla dela, é como se fosse a internet das coisas. Internet of Things, internet das coisas. Então, todas as coisas elas têm de estar conectadas entre si para ter uma funcionalidade. Entendi. Elas atuam com dois elementos principais para se conectar, tanto os sensores quanto os atuadores. É o tal da Alexa da vida? A Alexa é um exemplo que dá a atuação para a IoT. Ela é um grande atuador. Entendi. Ela é um grande atuador. Poxa, que legal. Então, pela Alexa, você consegue descer uma persiana de uma residência, você consegue ligar o ar-condicionado, aumentar a temperatura, diminuir, aumentar o dimmer de uma lâmpada, ou seja, deixá-la mais clara, deixá-la mais escura. Isso torna o que chamamos hoje de casa inteligente, também por conta da Alexa. Entendi. Então, dá pra deixar tudo automatizado, não assim. Dá pra deixar exato, tudo... Exato. Legal. Toda a automação vem da IoT. Bacana. Ô Fábio, dentro das disciplinas que você ministra aqui na faculdade, tanto o metaverso, internet das coisas, o aluno que está ingressando na faculdade, na engenharia de computação, ele conhece um pouquinho dessas ferramentas, dessa linguagem, como que funciona? Está dentro do escopo deles? Com certeza. Tanto é que uma das disciplinas agora desse semestre, Tecnologia e Sociedade, estamos trabalhando as 9 tecnologias emergentes. Caramba! Onde dentro das 9... O Leandro aqui só conhece uma, rapaz. Dentro das 9, né? Às vezes a gente precisa até relembrar, né? Sim, logicamente, sim, cada claro. dia que passa precisa. Evolui muito, né? Muito rápido, né? Mas dentre as 9, uma delas a IoT, com certeza. Dentro da IoT temos a internet industrial das coisas, que está presente na indústria, a automação agora também. Entendi. E também temos a realidade virtual e a realidade aumentada, que está muito presente no metaverso, que dá essa grande possibilidade desse ambiente ser implantado. Entendi. Então o metaverso ele compõe tecnologias como IoT, realidade aumentada, realidade virtual, inteligência artificial também dentro dele.
As empresas estão muito a fim de colocar o metaverso como se fosse uma nova internet para nós. Entendi. A evolução da internet hoje se dará para o futuro, que é o metaverso. Entendi. Essa imersão digital. Ô Fábio, dentro dessa linha que você está me falando, é lógico que a gente sabe que a área tecnológica ela evolui todo dia, né? Não dá para nem falar que é por ano, né? É todo dia. E a gente percebe também que tem um campo muito grande de atuação para o aluno que faz engenharia da computação. Ele pode atuar em várias áreas, ele pode atuar em vários segmentos, é isso mesmo? A engenharia da computação como si só, sendo curso, ela já é multidisciplinar. Sendo multidisciplinar, a atuação ela é multivertente. Você pode ser multifatorial, multifuncional com a engenharia da computação. Desde gerenciar projetos dentro da área de tecnologia, até mesmo você partir para vários campos de 9 tecnologias emergentes que estamos trabalhando numa disciplina e até mesmo administrar um sistema de informação. Então você consegue atuar em vários campos da tecnologia, desde o mais administrativo até o mais funcional e técnico possível. Entendi. Ô Fábio, e como você tem falado aí da internet e das indústrias, né? Uhum. A era da indústria 4.0, a gente Sim. percebe que as indústrias cada vez mais partindo para a questão da inteligência artificial, o próprio metaverso que você falou, até por uma questão estratégica, né, da própria empresa, questão de redução de despesa, e isso acaba lançando a empresa cada vez mais no cenário econômico, né? Sim. No cenário pandêmico que tivemos há alguns anos atrás, as empresas precisaram se reinventar dentro da comunicação, inclusive, que é a área que você é o grande mestre. Imagina. Aqui nosso. Como na educação, também nós tivemos que nos reinventar, né? Exatamente, tivemos também que fazer essa imersão. Dentro dessa área comunicativa e interativa, as empresas utilizaram, inclusive, dentro de alguns ambientes virtuais, possibilidades de fazer reuniões. Então, que não era uma coisa tão comum, né? Algumas empresas usavam algumas Exato. plataformas, né? Então, lá dentro desses ambientes virtuais, como por exemplo, um jogo que você normalmente joga para passar seu tempo ou para relaxar um pouco do seu dia a dia. O jogo se tornou um ambiente de entretenimento, mas profissional para a empresa também, onde lá dentro você cria um avatar, é um personagem do jogo, e esse personagem ele interage com os demais, se comunicando sobre processos daquela empresa. E isso expandiu mais, ou falar assim a palavra, estourou mais depois da pandemia, porque a gente sabe que existia isso, né? Mas você acha que dentro da pandemia, pós-pandemia, isso tomou uma proporção mais acalorada, vamos falar assim? Eu até brinco que antes da pandemia não se levava muito a sério a virtualização de ambientes. Pós-pandemia, essa virtualização se tornou uma regra, se tornou até um princípio ético para algumas empresas seguirem. Então o home office... Passou a ser uma ferramenta importante para a empresa. É uma ferramenta muito importante, porque o home office hoje, ele é plausível, ele é configurável. Eu me lembro que em 2010 eu pensava assim, puxa, o home office ele vai existir, ele vai despontar. Não precisava ser diante uma guerra biológica que tivemos. Sim. Mas uma hora ele ia despontar. E aí ele chegou diante uma guerra biológica. Eu falo que dentro de toda a guerra nasce uma grande tecnologia. Assim foi na Guerra Fria, quando a internet surgiu. Sim. E agora, com a guerra biológica, nasceu essa grande abrangência do ambiente virtual, onde ele agora é regrado e você usa ele profissionalmente dentro das empresas. Entendi. Poxa vida, dá pra gente ficar a noite inteira aqui falando, tá, pessoal? Estou falando aqui com o professor Fábio Exposto, professor da Faculdade Grande Tietê, do curso de Engenharia de Computação, recentemente titulado mestre, não é, Fábio? Isso mesmo. E eu acredito que o Fábio tem aí muita coisa boa para compartilhar com os alunos. Ô Fábio, dentro das aulas eu percebo que você usa muitos laboratórios, que você usa, né, os laboratórios de tecnologia. Me fala assim, o seu mestrado foi direcionado para alguma área que você já atua? É coisa que surgiu? Como que surgiu essa questão do mestrado? Sim. Durante 20 anos da minha vida eu trabalhei dentro da área da saúde. Trabalhei assessorando a área da saúde, tanto para as equipes médicas quanto de enfermagem.
Diante disso, eu vi a necessidade muito dos pacientes envolvidos terem rapidamente diagnósticos realizados de forma precoce, principalmente na área oncológica. E o meu mestrado ele foi um projeto em detecção de câncer de mama, mas utilizando a inteligência artificial para essa detecção precoce. Poxa vida, Fábio, que legal. Então, eu apliquei a IA dentro da biotecnologia médica para que com isso pudesse, de uma forma mais rapidamente, diagnosticar ali o câncer de mama, sendo ele benigno ou maligno. Entendi. Usando a tecnologia para o bem da saúde, para o bem da medicina, né? Exatamente. Inclusive, a medicina também tem partido muito para essa questão tecnológica, né, Fábio? Algumas cirurgias, algumas coisas bem voltadas para essa área, né? Sim. Na área da saúde, nós entrarmos na área da saúde sempre era um tabu dentro das áreas, dentre as áreas, na verdade, né? A tecnologia com a área da saúde criava-se um tabu muito grande, porque a medicina sempre olhava com o princípio de que será que a tecnologia vai nos substituir? Será que as máquinas irão nos substituir? Tem essa pergunta no ar, né? Tem-se direto. Mas na verdade a tecnologia ela vem para assessorar as áreas. Então, o fato de o oncologista, o radiologista ou o mastologista não conseguir de forma a ver aquele tipo de massa, sim, com seu olho nu ali e não conseguir detectar é uma coisa. Agora, usando a radiômica, que é o fato de você dar a função para a inteligência artificial trazer o que não se consegue ver pela radiogenômica, o olho nu, traz essa assessoria à área da saúde, por exemplo. Acaba ficando mais preciso o diagnóstico e até a detecção desse problema, né? Exatamente. Então, agora caiu-se por terra um pouco esses tabus. Então, hoje a tecnologia ajuda muito. Eu lembro que uma vez eu ministrei informática aplicada para psicologia. E meus alunos na época falavam assim, nossa, mas nunca que eu vou usar um ambiente virtual para fazer terapia com o meu paciente. Veio a pandemia e provou isso. Não é? Mais ou menos isso? Exatamente. E o Conselho Federal de Psicologia, ele aplica que você pode ser cadastrado para usar o ambiente virtual e fazer essa consulta com o paciente. Já é de praxe o CFP colocar isso para os psicólogos. Então essa é uma grande importância que eu percebi que a tecnologia veio e atravessou a área da saúde para dar essa assessoria, esse complemento e essa ajuda que é muito importante. Ô Fábio, dentro dessa aula que você está dando para nós aqui, do metaverso, da internet das coisas, inteligência artificial, eu fico imaginando assim, qual é o próximo passo da tecnologia, né? Será que nós vamos ter a questão holográfica? Será que nós vamos ter... Quais são os próximos passos que a tecnologia pode nos, né, dentro da sua expertise, já pode nos apontar? Daqui tanto tempo a internet vai virar não sei o quê, não vamos ter mais isso, os carros vão flutuar, vai ser igual os Jetsons. Como é que vai ser isso, Fábio, na sua ótica? Eu falo para os nossos alunos, Mangili, que hoje há muito mais tecnologia do que o ser humano é capaz de suportar. Então, por exemplo, as tecnologias cada vez mais vêm ascendendo. Vou trazer um pouco do cotidiano. Por exemplo, se você comprar uma TV hoje, uma Smart TV. Hoje uma Smart TV, ela vem com tecnologia de 8.000 pixels, 8K. O nosso olho humano é capaz de absorver até no máximo 6.000 pixels, não mais que isso. Então esse 8K que surgiu para dar ali a continuidade dos pixels não é tão importante para nossa absorção quanto, por exemplo, uma frequência em hertz da TV que tem um tamanho maior para você ter o fluido do pixel que já existe ali. Entendi. Por mais que seja 6.000. Então, esse é só um exemplo cotidiano. Mas eu vejo que a tecnologia cada vez mais ascendendo, o ser humano ele precisa ter a capacidade de manipular. Então, o que mais nós temos que correr atrás hoje é da capacitação das tecnologias existentes e o que está por vir. Na verdade, a evolução tecnológica se dá diante de um processo que existe. Então, no processo antigo, nós escrevíamos uma carta no papel. Depois, começamos a datilografar. Depois, começamos a digitar. São processos.
que vamos evoluindo dentro deles. Né? O holograma, como você citou, ele já existia antigamente. Criava-se o holograma na década de 90. E aí entrou na realidade aumentada hoje. Então todos esses processos são evolutivos. E a TI, a tecnologia da informação, ela vai evoluindo com o tempo. O nosso maior cuidado que temos que ter é controlar essa evolução. Não podemos, por exemplo... ser escravo dela. Ser escravo, nem dependente de algumas ascensões. Entendi. A inteligência artificial está aí, né? Com a minha formação, eu percebi que nós temos que ter controle sobre ela e trabalhar de maneira ética e regrada dentro dela. Você não pode, por exemplo, com a ascensão do ChatGPT, deixar com que o seu profissionalismo seja dependente dele. E Entendi. sim você controlá-lo para fins no qual você precisa. É diferente Entendi. A maneira como você aplica, percebe? Entendi. E cada dia mais surgem coisas novas, né, Fábio? Com certeza. Então, cada dia mais. Você que está assistindo ao nosso podcast, estou falando aqui com o mestre, professor Fábio Exposto, entende tudo de tecnologia. Vou deixar aí, para quem quiser fazer alguma pergunta para o Fábio, é só mandar aí nas nossas redes sociais, que depois ele responde para vocês. Então você que joga muito, não precisa ser tão escravo do jogo, né, Fábio? Tem que jogar para distrair, mas não pode ser escravo, né? Exatamente. Então depois você entra aí no grandetp.com.br, faça a sua pergunta, manda um questionamento que o professor Fábio envia a resposta depois. Fábio, dentro do nosso curso de Engenharia da Computação, o que você pode mais ressaltar que pode ajudar o aluno no mercado de trabalho? Que nós percebemos que o curso teve uma melhora muito expressiva, né? Muitas pessoas procurando. Dentro dessa grade, que hoje você é professor, o que mais pode contribuir o curso para o mercado de trabalho? O engenheiro da computação hoje, tanto o aluno ingresso quanto ele depois egresso ao curso, ou seja, depois da formação dele, a consciência dele precisa expandir de tal maneira que ele não precisa atuar apenas criando engenharias dentro de equipamentos, dentro do hardware. Ele pode atravessar as linguagens de hardware e também desenvolver softwares dentro da engenharia da computação. Porque nós formamos... vários caminhos, né? Nós formamos o aluno, para quem está nos ouvindo e conhece um pouquinho sobre as linguagens, nós formamos o aluno para ele trabalhar tanto com linguagem de máquina, que nós chamamos de linguagem de baixo nível, quanto linguagem base, sistema operacional e também linguagens de alto nível, como por exemplo Java, Python, PHP, etc. Então várias dessas linguagens hoje estão presentes no mercado e o aluno da engenharia da computação terá possibilidades de repercutir dentro desses campos. Quando o aluno ele se apresenta como engenheiro da computação, as empresas abrem os olhos assim como se estivesse vendo um diamante na frente. Entendi. Pela capacidade de ajudar essa empresa a evoluir, mecanismos, ferramentas. Sim, e não só numa área limítrofe, mas sim expandindo dentro desses outros campos. Hardware, software, projeto, dentro de sistemas de informação. Tudo isso é abrangente para um aluno de engenharia da computação. O mercado de trabalho hoje está cedendo por profissionais como esse. E é uma procura grande por esses profissionais, né, Fábio? Muito, muito. Há praticamente 10 vagas para um profissional hoje. E com a nossa configuração do home office hoje possível, o profissional daqui, de onde ele está, ele trabalha para qualquer lugar do mundo. Abriu bem esse campo, né? Abriu bem essa área de busca de profissionais até para outros países, né? Sim, com certeza. Tá. Ô Fábio, nós estamos chegando aqui na reta final e eu sei que recentemente você participou com os alunos de engenharia da computação na primeira feira tecnológica que foi promovida aqui pela ETEC. Sim. Como que foi essa experiência com os alunos? Eu sei que tinha algumas empresas lá à disposição, muito. O que deu para tirar de bom lá, Fábio? Olha, Ricardo, foi muito gratificante. Gratificante, inclusive, até pelo que eu comentei, ver o quanto que os alunos hoje eles têm o valor imersivo no mercado. Nós percebemos que as empresas, elas cada vez mais atravessam demandas que não acabam. E essas demandas não têm profissionais que consigam suprir. Entendi.
Os nossos alunos ali, com o networking que foi criado com as empresas, eles tiveram a oportunidade de vários representantes delas darem a eles possibilidades de estágios optativos, estágios obrigatórios, até mesmo esses estágios serem efetivados dentro da empresa. Até porque elas também necessitam de bons profissionais e também está escasso de profissional, como você falou. Sim, né? Exatamente. E assim, quem está nos ouvindo não precisa se preocupar em preciso estudar todas as tecnologias possíveis para me preparar para o mercado. A empresa, ela prepara o profissional para entrar no processo no qual ela está inserida. Tá. Então, por mais tem que conhecer o todo, né? Assim. Isso, exato. Entendi. Esse é o ponto. Você conhecer toda a parte da computação, todas as disciplinas que o aluno passa durante os anos, isso é importante para que daí a empresa ela trabalhe, ela consiga lapidar, moldar o aluno para o seu objetivo específico no processo que ela atua. Esse é o importante para a empresa hoje. Tanto é que muitas empresas hoje, diante de uma demanda tão grande que tem, que eu percebi isso na feira tecnológica, até se propõe a buscar pelo profissional, buscar pelo aluno que tem uma base de conhecimento na nossa área de exatas e trabalhar o aluno dentro do processo, portanto que o aluno queira. Entendi. A empresa ela está muito aberta a isso. Legal. Poxa vida, dá pra gente ficar a noite inteira aqui conversando, o dia inteiro conversando. Fábio, só pra gente finalizar, eu percebo que as suas aulas são muito dinâmicas, né? Dentro da engenharia da computação não podia ser diferente, né? Conhecendo o mestre do jeito que eu conheço. E existe muita parte, eu posso falar que nós temos uma parte muito grande de prática e teoria, né, Fábio? Tem que ter esses dois lados, né? Com certeza. A nossa faculdade, ela nos dá a possibilidade de preparar com os recursos necessários para que o aluno, a partir da teoria fundamentada pelos nossos docentes, ele consiga colocar em prática essa teoria ali dentro das aulas. É importante o aluno ele ter essa imersão e saber como que a teoria é aplicada. Porque senão passaria a ser apenas uma leitura de um determinado material e o aluno não conseguiria saber como aplicar essa teoria. Então, diante os laboratórios que nós fazemos, diante as teorias que são aplicadas, o aluno ele sempre replica esse fundamento para ele entender como que a imersão teórica é importante. É importante para ele. Através de analogias, através de exemplos, através de cenários criados, estudos de caso, no qual trabalhamos cientificamente. A universidade dá a possibilidade para o aluno ele ter essa imersão científica e criar nele essa fundamentação da pesquisa, que o aluno ele não vem com isso de pronto, mas a gente consegue prepará-lo, né? E consegue amadurecê-lo dentro da pesquisa e do desenvolvimento, que é o que mais as empresas hoje precisam desse profissional. Maravilha. Gente, chegamos ao final aqui de mais um podcast. Vai voltar várias vezes aqui, viu, Fábio? Outros projetos, vamos falar de outros projetos. Eu falei aqui com o professor mestre Fábio Exposto, professor nosso aqui do curso de Engenharia da Computação. Fica aí o nosso site, grandtiet.com.br. E para você que quiser, né, fazer a sua inscrição para o vestibular gratuitamente, a prova pode ser presencial ou online. E também fica aqui, né, o convite para você queira conhecer a faculdade, conhecer os nossos laboratórios, né? Fica à disposição para vocês aqui, passar aqui fazer uma visita. Fábio, muito obrigado pela essa oportunidade, por essa explanação aí de conhecimento. Sucesso para nós, sucesso para você nessa grande jornada aí. E se Deus quiser, a gente marcar um outro bate-papo aqui. Vamos sim. Eu agradeço muito, Ricardo, a participação. Foi lisonjeado, fico lisonjeado, aliás, pela participação, porque é muito bom poder compartilhar o conhecimento. Se não compartilharmos, que valor que ele tem, não é verdade? Exatamente. Galera, a gente vai ficando por aqui. Até um próximo podcast. Muita luz, muita paz, muita tranquilidade. Até o próximo podcast, se Deus quiser.